Vamos lá então, pessoal, dando continuidade ao curso. Hoje nós falaremos ainda da unidade 1, parte 2 do curso em questão, tá legal? Para falar da parte 2, a gente vai falar um pouquinho da diferença entre população e amostra. E depois, mais para frente, falaremos dos tipos de amostragem, tá ok? Então, quando eu quero falar de população e amostra, eu preciso primeiro entender qual é a diferença entre população e amostra para um conjunto de dados, né? Só para a gente tentar visualizar um pouquinho dessa ideia, se considerarmos somente os habitantes de uma cidade que contribuem com o pagamento de IPTU, podemos considerar apenas essas pessoas como sendo a população, pois apresentam características em comum, sendo neste caso o fato de que elas estão na mesma cidade e contribuem todas com os impostos de IPTU. Então, aqui já tem algumas características que são importantes. Primeiro, população, tentando explicar e falar um pouquinho, é uma relação que envolve o conjunto global de informações, tá? Nós estamos falando de um conjunto global, nós estamos falando de todo mundo do meu conjunto, estou falando do conjunto completo. Mas não é só isso, esse conjunto ele tem características em comum, tá ok? Isso para a gente é uma definição simples de população. Mas vamos supor então que eu queira trabalhar com apenas uma parte dessa população, mas que a mesma apresente as mesmas características da população, da qual você terá uma amostra. Então, quando eu estou falando de amostra agora, eu estou falando de uma porção ou fração da população que preserve todas as características. Então, estou falando de uma parte. A amostra é uma parte da população, tá ok? Estou falando de uma parte da população, mas não é uma parte qualquer, é uma parte que tem que representar ou que tem que preservar, ela tem que preservar, certo? As características. Isso para mim vai ser muito importante, tá ok? Porque se ela não preservar as características, como é que eu vou poder obter informações da minha população baseado na amostra, tá ok? Então isso é extremamente importante para a gente quando se quer falar em amostragem, se quer discutir a amostra, tá ok? Por exemplo, para você ter uma ideia de como isso é importante, eu posso fazer dados, eu posso obter atributos estatísticos, né? Se lembre que na aula passada eu falei de atributos estatísticos, como por exemplo, média, depois nós vamos discutir sobre isso, tá? Nós podemos falar de média, como posso falar também de desvio padrão, tá? Posso falar também de desvio padrão. No entanto, pessoal, se eu faço esses cálculos, se eu discuto ou encontro esses valores, calculo esses valores para a população, eu estou falando tanto de média quanto desvio padrão amostral ou populacional, tá ok? Eu estou falando disso de forma populacional, tá? Isso é importante, eu estou falando para a população inteira, tá ok? Mas, se eu estou falando de média ou desvio padrão para uma amostra, ou seja, a partir do momento que eu realizo uma amostragem e aí eu quero fazer isso para uma amostra, por exemplo, se eu falar de média, tá? O processo de média para uma amostra, né? Ou calcular o valor para a amostragem, calcular o valor para a amostragem, eu vou obter o processo, o cálculo, tá? O cálculo, ele nada mais é do que um processo de estimar, tá? Eu estou estimando, é um estimador do meu resultado. Eu estou estimando. É o processo de estimar.
é obter, fazer o cálculo para a média, tá ok? A hora que eu tenho o valor, a hora que eu obtenho o valor, o meu processo de estimar passa a ser uma estimativa, tá? Passa a ser uma estimativa. Então, nós temos, vou só rapidamente recapitular aqui. Então, quando eu falo de amostra, por exemplo, se eu quero calcular a média, tá? Se eu quero calcular a média, o processo, o cálculo é um estimador, tá? Eu estou estimando, é um estimador. O resultado, o valor que eu encontro, nada mais é do que uma estimativa dos meus resultados, estimativa da minha situação. Isso também é refletido em parâmetro, tá? É um dos parâmetros da minha amostra ou do meu processo de amostragem, tá ok? Então, é só para a gente entender. Eu tinha falado de média e desvio padrão da população. Tudo isso é o que? Populacional, tá? Isso é populacional. Quando eu passo para a minha amostra, eu passo a ter os mesmos elementos, mas o processo de cálculo é um estimador. O valor que eu encontro é uma estimativa ou um parâmetro. Nós vamos falar sobre isso com mais calma depois. Mas vamos imaginar também, ou vamos considerar também, uma população inteira ou um censo, tá? Censitário. Ou nós vamos realizar uma amostragem. Quando eu realizo uma amostragem, uma das situações que tem que ficar muito clara para mim no processo de amostragem é quais são os tipos de variáveis que eu vou encontrar. Então, para realizar a amostragem, eu preciso definir quais são as variáveis. Esse processo de definir quais são as variáveis é o que nós vamos chamar de classificação de variável, ok? Então, imaginando um nível de mensuração, tá? Nível de mensuração são medidas, certo? Medidas que, como nós sabemos, geram dados. Não se preocupe se essas medidas são realizadas por aparelhos, se essas medidas são realizadas por observações, se essas medidas são realizadas por questionários. Isso está lá atrás, no outro processo que nós já discutimos, tá ok? O que nós temos é, realizando as medidas, obtendo os dados, esses dados ou essas medidas são de que tipo? São variáveis. Então, aqui nós vamos ter como resultado variáveis. Essas variáveis são o quê? Qualitativas, certo? Qualitativas vem da palavra qualificar. Então, nós estamos qualificando a minha variável, tá ok? Qualificar quer dizer o seguinte, elas têm atributos muito específicos, elas têm atributos muito peculiares dos dados. Então, qualificar quer dizer garantir atributos. Você tem atributos específicos, tá? Os atributos são atributos que são específicos da minha variável, tá? Depois eu vou falar sobre isso também, do elemento que são pesquisados. Agora, eu posso ter também variáveis quantitativas ou intervalares, né? As variáveis qualitativas ou intervalares são a realização delas são baseadas em números que são resultantes de contagem ou mensuração, tá ok? Então nós vamos ver qual a diferença entre elas. Ou seja, quando eu falo de variáveis qualitativas, são variáveis que têm atributos, tá legal? São variáveis que têm atributos. Bem, as variáveis que têm atributos, elas podem ser nominais ou podem ser ordinais ainda. Ou seja, os atributos podem ter características nominais ou características ordinais. Qual a diferença entre as características nominais e as características ordinais de um atributo?
Quando eu falo em características nominais, eu estou apenas falando de atributos que não têm uma relação de ordem. Então, quando se fala em nominais, não existe ordem, tá? Não existe relação de ordem para características nominais, tá ok? Agora, quando eu falo de atributos ou características variáveis qualitativas, que são aquelas que têm atributos, mas esses atributos têm características ordinais, então eu tenho que deixar claro que existe sim uma relação de ordem, tá? É possível você criar uma ordem de significância, tá? Por exemplo, sexo e naturalidade, você não vai falar o que está acima ou abaixo. Agora, classe social, eu não estou falando de importância, mas eu posso falar o que está acima ou o que está abaixo. Eu posso criar uma relação de ordem para esse tipo de variável, tá legal? Quantitativas, variáveis quantitativas ou intervalares, que são aquelas que geram números, certo? Esses números podem ser discretos, certo? Que são aqueles que assumem valores, né? Número de filhos, quantidade de elementos de uma cidade, situações que geram valores. Então, você tem um processo discreto de discretização. Ou podem ser quantitativas, com números, que geram números, e esses números podem estar contínuas. A ideia de contínua está diretamente ligado a infinito. Tá? Nós estamos falando aqui de infinito. Nós estamos falando de uma quantidade que eu não consigo simplesmente dizer quantos são. Por exemplo, temperatura e velocidade. Esses resultados podem ser quantos eu queira medir. E aí nós temos todo um processo e todo um padrão para realizar esse tipo de medida, tá legal? Então, fechando o nosso quadro, né? O que nós temos? O nível de mensuração, ou seja, a partir do momento que eu tenho medidas, certo? A partir do momento que eu tenho dados, eu tenho que classificar esse tipo de dados, ou seja, isso vai gerar variáveis, que precisam ser classificadas, precisam ser organizadas. Organizadas de que forma? Elas podem ser qualitativas, que são aquelas que têm atributos, têm características que a qualifiquem. E dentro das qualitativas, elas podem ser nominais. Nominais é não existe ordem, tá ok? Não existe ordem sobre elas. Ou podem ser ordinais, a hora que você pode pensar numa ordenação. Você pode pensar numa característica que indique o que está acima ou abaixo, o que está melhor ou pior, tá ok? Mas também pode ser variáveis quantitativas. Quantitativas são aquelas que se realizam em números, tá? Esses números podem estar organizados de forma discretas, certo? Eu posso ter números pontuais, características pontuais, né? Pontuais no sentido de, eu tenho uma quantidade que eu conheço, bem definida. Ou podem ser contínuos. Contínuos, eles podem ser infinitos, tá? Nós estamos falando, então, de números infinitos. Tá ok? Esse é o fim da nossa aula, então, é só para vocês relembrarem, para falar com vocês sobre os tipos de variáveis, sobre um pouquinho da diferença entre população e amostra. Próxima aula nossa é sobre os tipos de amostragem, tá ok? Mais uma vez eu aconselho leitura detalhada do material, da apostila de vocês, e até a próxima aula.